Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando especificamente, pelo menos dentro desse bloco, acerca da Lei 11.101 do ano de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Até o presente momento, nós já trouxemos com vocês uma introdução, foi nosso primeiro tópico, onde ventilamos um conceito e por demais as situações de incidência ou não. No tópico de número 2, falamos do processo falimentar, ilustramos com vocês as suas respectivas fases, que são três, porque é mágica, Pai, Filho e Espírito Santo, a Isosíris de Horus, Zeusados Poseidon. Falamos com vocês dos legitimados, ativos e passivos, trouxemos a competência, os princípios havidos e aquelas situações relacionadas à insolvência. No tópico de número 3, começamos a trabalhar o procedimento propriamente dito e ilustramos a petição inicial e os elementos necessários para a sua propositura. Falamos das defesas possíveis desse devedor, ou seja, defesas possíveis da pessoa que está falindo. Trouxemos ainda a sentença e dentro de sentença falamos do que ela necessita e por demais os seus efeitos. No tópico de número 3.4, trouxemos ainda com vocês a arrecadação dos bens e ainda agora, pelo menos no último bloco, começamos a trabalhar as situações de ineficácia ou revogação. No bloco passado falamos da ineficácia, que ela pode ser objetiva, e a ineficácia, que ela pode ser subjetiva, Lembrando que a ineficácia objetiva, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, e ineficácia em contrapartida subjetiva, ela deve ser provocada. Essa ineficácia subjetiva está no artigo 130, e de certa forma, ela, como deve ser provocada, necessita de ação para o reconhecimento aí da sua ineficácia, buscando a chamada recomposição patrimonial. De qualquer maneira, o que é importante dizer aqui? Ficou faltando, dentro dessa ineficácia ou revogação, dessas situações do 129 e 130, ilustrar com vocês a chamada ação revocatória. Então, a partir de agora, eu quero dar a continuidade a esse assunto, falando, esmiuçando, verticalizando a ação revocatória. Primeiro detalhe, gente, que é importante dizer. Uma vez reconhecida, essa ação revocatória, ou seja, reconhecida naquelas hipóteses que o juiz pode se reconhecer de ofício, então a gente está falando do 129, ineficácia objetiva, ou uma vez julgada procedente a ação revocatória, naquelas que o juiz acaba sendo provocada como ineficácia subjetiva, o que acontece? As partes, elas retornam ao estado coante, justamente para a busca dessa recomposição patrimonial. E isso está esculpido, talhado, no artigo 136 da Lei 11.101 do ano de 2005. De qualquer maneira, como a gente está trabalhando a ideia de uma ação, é importante trazer alguns elementos dessa ação, para que possamos compreender a ação de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila. Então, dentro disso, quero falar com vocês 4 coisas dentro da ação revocatória. E por que 4? Porque 4 é capiroto, 4 aqui é do tinhoso. Então, coloquem aqui 4 ponderações acerca da ação revocatória e coloquem, obviamente, com seus respectivos chifrinhos, com tridente e até mesmo aí com um rabinho de capiroto do tinhoso. De qualquer maneira, primeira observação. Quero saber qual que é o rito dessa ação. E quando eu falo de rito, gente, é importante falar que rito nada mais é do que ritmo. Eu lembro de ritmo, lembro daquela música, é ritmo de festa, Em outras palavras, o ritmo ele pode ser um ritmo mais tranquilo, como ele pode ser um ritmo, um pouco mais demorado. Esse rito aqui é um rito, ou se você preferir, um ritmo compadre Washington. Compadre Washington, por quê? Porque aqui o rito, ele é ordinário. Então é um rito ordinário. Tudo bem, tudo tranquilo, sossegado. Então o primeiro apontamento que diz respeito a essa ação, a gente já trouxe. Rito ordinário. Segundo detalhe, qual que é o prazo para interpor a ação revocatória? O prazo para essa interposição, ele é mágico. Por que ele é mágico? Porque é 3, gente, É Harry, Rony e Hermione, é Han, Luke e Leia, é Aragorn, Legolas e Gimli, estado da água é sólido, líquido e gasoso, é passado, presente e futuro. Então o prazo aqui é um prazo de 3 anos, Prazo decadencial de 3 anos. Mas quando a gente fala do prazo decadencial de 3 anos, sempre surge a seguinte perquisição. Qual que é a perquisição? 3 anos contados a partir do quê, prof? A partir de que situação? É isso que eu quero saber. E daí lá vem escrito, pelo menos nesse dispositivo, falando que seria 3 anos, prazo decadencial, contados da decretação da falência. Então são 3 anos contados da decretação da falência, super tranquilo, super sossegado. Quem é o legitimado ativo à propositura dessa ação? Ou melhor dizendo, são quantos os legitimados ativos? Gente, são 3 legitimados ativos, porque
o átomo ele é composto por prótons, elétrons e nêutrons, né? Porque a gente pode falar de Odin, Thor e Frigga. Podemos ilustrar ainda com vocês que crime é fato típico e ilícito culpável, e tributo é imposto, taxa e contribuição. 3 é o nosso número mágico. Então são 3 as pessoas aqui que têm essa legitimidade para a propositura da ação revocatória. O primeiro deles é o administrador judicial, porque faz parte da essência da sua atuação. Então o administrador judicial ele vai justamente buscar a recomposição patrimonial, né? Justamente para que seja realizado o pagamento do maior número de credores possível. Então, obviamente, a primeira pessoa que tem a legitimidade ativa para buscar essa ineficácia, seja subjetiva ou objetiva, é justamente o administrador judicial. Outra pessoa que tem é qualquer credor. Por que qualquer credor? Porque a gente sabe que uma vez sendo julgada a ineficácia desses atos realizados, né, pelo falido, o que acontece? O Estado coante irá retroceder. Em outras palavras, em outros dizeres, né, aqueles bens retornarão, haverá uma recomposição patrimonial. E havendo essa recomposição patrimonial, o dinheiro regressando, obviamente, né, é possível o pagamento desse eventual credor que está interpondo, né, essa ação revocatória. Então, qualquer credor ele tem também a legitimidade ativa para a propositura dessa ação. E por fim, a gente traz quem? A gente traz o mero palpitador. O mero palpitador, quem que é ele, prof? É o MP, né? O MP participa praticamente de tudo, né? Ele só não é igual o Severus Snape no seu leito de morte, que participa always. Mas o MP, ele vai participar de quase tudo e aqui ele se fará presente, tudo bem? Dito isso, já falamos de rito, já trouxemos com vocês por demais, né, o prazo e derradeiramente falamos legitimados. Eu disse que são 4 detalhes que eu quero trazer, né? Então qual que é o quarto e último detalhe? Gente, o quarto e último detalhe diz respeito à sentença. O que é interessante dizer? Uma vez realizada a sentença, né, e principalmente se essa sentença ela for de procedência da ação, ou seja, da ação revocatória, os bens eles vão retornar à massa falida. Por isso que quando a gente fala de ineficácia subjetiva ou objetiva, nós estamos pensando na recomposição patrimonial. A gente sabe que dessa sentença procedente cabe eventual apelação, né? E lembra, sempre quando a pessoa está perdendo, ela apela. Eu lembro quando eu jogava videogame, eu estava perdendo Street Fighter, eu desligava da tomada. Brincadeira, nunca fiz isso, né? De qualquer maneira, é só pra gente não esquecer que tá perdendo a pela, né? Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far, so good. Dito isso, terminamos o nosso tópico de número 5, um tópico relativo aqui, né, a essa situação de ineficácia, essa situação relacionada por demais, né, ineficácia subjetiva objetiva ou também revogação. Vamos além, como diria Buzz Lightyear, e dentro desse de além, né, eu quero começar a trabalhar com vocês no instituto chamado de verificação dos créditos. Verificação dos créditos, prof? Verificação dos créditos. Então seria 3.6, né? Verificação dos créditos. Essa verificação dos créditos, ela vai ser dividida em 2 momentos. Em 2 momentos? Sim, em 2 momentos. Quais são esses momentos? Primeiro, a gente pode falar dentro dessa, né, etapa de verificação da habilitação dos créditos. E além da habilitação dos créditos, uma etapa de impugnação. Então, vamos começar a trabalhar esse assunto, pelo menos dentro desse bloco, pretendo falar da habilitação, né, desses créditos. Gente, primeiro detalhe, eu disse para vocês que uma vez havendo a sentença que declara a falência, né, se faz necessário, se faz imprescindível o que, gente? Uma publicação de um edital com a lista de credores. Eu ventilei isso para vocês em momento pretérito, já ventilei isso para vocês em momento anterior, né? Lembrando que essa lista ela vai ser realizada pelos próprios, né, pelo próprio devedor, faz parte da sua atuação. E essa lista ela vai ser ofertada dentro do prazo de 5 dias, né? Como nós trouxemos isso para vocês, pelo menos em algumas aulas atrás, né? De qualquer maneira, o que acontece, gente? A gente sabe que essa lista ela pode, né, vir com algumas pessoas faltando. A gente sabe que essa lista, até porque o prazo é muito exíguo, o prazo na verdade é muito curto, pode vir com informações, na verdade, né, olvidadas, informações ausentes. Não por outra razão, nós franqueamos essa etapa de habilitação. Nessa etapa de habilitação, né, ou seja, checada a lista, qualquer outro credor interessado, ele pode, na verdade, né, buscar a sua habilitação dentro do prazo de 15 dias. Isso está no artigo 7º, parágrafo 1º. Notem o seguinte, né, quando a gente fala qualquer credor interessado, a gente não está pensando tanto naqueles credores que não se fazem presentes nessa lista, né, apresentada pelo devedor, bem como, ou seja, quando eu falo devedor, eu estou falando de falido, bem como aqueles, né, que a gente está trazendo, aquelas situações que têm divergência com relação ao crédito, ou seja, o devedor ele pontua um valor muito inferior do que, de fato, né, o sujeito tem para receber. Então, o
credor ele pode vir se habilitar no sentido de esboçar, na verdade, o crédito que de fato lhe é devido. De qualquer maneira, é importante dizer que aqui não se trata de uma ação, essa etapa de habilitação, razão pela qual, né, como é uma medida administrativa, não há eventuais custas e, por demais, não exige uma capacidade postulatória, ou seja, não é necessário que um advogado se faça presente para a habilitação desses eventuais credores, tá? De qualquer maneira, eles vão ter o prazo de 15 dias contados dessa primeira apresentação realizada aí pelo devedor, tá? Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far, so good, prof. Então, isso está no artigo 7º, parágrafo 1º. Agora, passados esses 15 dias, né, a ordem judicial vai ter que fazer o que? Uma nova relação dos credores, né? Uma nova relação contando todos os credores que se habilitaram, todos os credores que agora se fazem presentes. E o que mais, né? E essa, obviamente, essa nova lista deve ser apresentada, deve ser ofertada no prazo de 45 dias. E isso é o que está no artigo 7º, parágrafo 2º. De qualquer maneira, dentro dessa etapa de verificação de créditos, esse seria o primeiro momento, que seria o momento da habilitação. Deixo para o próximo bloco para falar com vocês acerca da impugnação dessa habilitação. Como assim, prof? Muita calma nessa hora. Nós veremos, como diria uma época de né, do eletrofunk, calma, calma, né? Enfim, tem uma música que era muito legal, calma, calma, Uedinha, né? E daí, eletrofunk, a gente sempre lembra disso. De qualquer maneira, é interessante falar com vocês que isso nós veremos no próximo bloco. Até lá, deixo para vocês um forte abraço e excelentes estudos, gente. Até mais, tchau, tchau.